Então, a gente passa para a segunda parte, que é a gente fazer uma explanação sobre modelos de mediação e moderação para a relação entre variáveis, né? Tudo que a gente falou até agora era mais focado na construção de um instrumento, né? Bom, depois que a gente tem a construção de um instrumento, que tem esse instrumento construído, e a gente quer testar a relação entre essas variáveis que a gente tem, né? E que é, assim, modelos um pouco mais complexos do que relações diretas, né? A gente pode testar modelos de mediação e moderação. Vamos ver o que é cada um deles, né? Eu tenho aqui um exemplo bastante simples, né? Deixa eu só configurar aqui minha tela para apresentar. Um modelo bastante simples de relação entre duas variáveis, tá? Aqui eu peguei duas variáveis não psicológicas, né, só para a gente tentar entender a ideia, né? Da temperatura do ambiente, né, e o consumo de água. Então, eu posso dizer que existe uma relação, né, enquanto que o consumo da água, né, ele é maior quando tem uma temperatura mais alta. Acho que isso parece bastante óbvio, né? Aumenta a temperatura, ou uma temperatura mais elevada, as pessoas consomem mais água, né? A grande pergunta que a gente se faz aqui é, essa relação, ela realmente é direta, né, no sentido de o aumento da temperatura causa o aumento do consumo de água, ou existe uma variável intermediária aí que poderia ser pensado no meio do caminho, né, do tipo, vamos pensar aqui, do tipo, a temperatura, com o aumento da temperatura, as pessoas ficam com mais sede, e tendo mais sede, elas consomem mais água, né? Ou seja, existe uma variável aqui que fica no meio do caminho, que ela explica melhor, ou destrincha melhor, né, a relação que a gente tem entre as nossas variáveis que poderiam ser diretas, né? E esse aqui é um chamado um modelo de mediação, quando essa minha variável intermediária, né, ela faz uma ponte entre duas variáveis que, em outro período foram observadas com uma relação direta. Tá? Uma outra, essa aqui é chamada de uma modelagem mais complexa, né, no sentido de que eu tenho variáveis que interferem na minha relação entre outras duas, né? E uma outra forma de uma terceira variável interferir na relação entre duas variáveis é chamada de moderação. Na moderação, eu também tenho uma relação direta entre duas variáveis, né, entre VI, minha variável explicativa, e a minha VD. Né? Então, por exemplo, eu pensei aqui nível socioeconômico, né, que é NSE, e notas de ciência, que isso aqui é uma relação clássica, né, das avaliações educacionais. Então, essa relação direta, na verdade, ela pode ser modulada por uma outra variável chamada estudo, né? Então, essa relação que eu tenho aqui, ela pode ser amenizada ou pode ser reforçada pela minha variável estudo. E essa variável aqui, terceira, né, que ela interfere diretamente numa relação, a gente chama de uma variável moderadora, né? Então, a diferença entre uma mediação e moderação é que, na mediação, a minha variável minha terceira variável, né, ela é explicada pela minha VI e explica a minha VD. Ou, em outras palavras, né, a relação que eu observo diretamente entre VI e VD, ela pode ser explicada de maneira diferente, ou melhor explicada, por uma variável intermediária, né, por uma variável mediadora. Enquanto na moderação, a minha variável moderadora, basicamente, ela modula a força da relação. Ela deixa essa relação mais forte ou mais fraca, né? Mas ela não necessariamente interfere na variável dependente aqui, ó, ela também não é explicada necessariamente pela minha variável independente, tá? Essa aqui é a ideia básica das duas modelagens, tá? Tem um artigo que a gente publicou, acho que na avaliação psicológica, 2 anos atrás, que o título ficou mais complexo do que o artigo realmente é, né? Ele chama Modelos Latentes e Slopes Randômicos para Análise de Moderação e Mediação. E a gente fala sobre a Luciana Mourão e o Vitor, né? A Luciana é professora da Universidade da Salgado de Oliveira e acho que é professora colaboradora também da UERJ. O Vitor é professor aqui da São Francisco. E
Nesse artigo a gente fala sobre, é um tutorial também sobre como fazer análise de moderação, análise de mediação, e dentro desse modelo aqui que se chama slopes randômicos, tá? E a gente vai dar uma pincelada nele, tá? Bom, como é que a gente testa modelação? Modelação é bom, modelação parece que ficou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mediação na prática, né? Quando a gente tem uma variável mediadora, né, a gente tem basicamente três regressões, né, ou três análises de relações aqui, né? A relação direta entre VI e VD, né, que é essa aqui que a gente chama de um parâmetro C, ou regressão, não, o nomezinho C, né? A relação entre a variável independente, né, e a variável mediadora, que a gente chama de A, o parâmetrozinho A, e a variável mediadora e a variável dependente, que é esse Bzinho aqui, tá? Para haver mediação, né, que acontece, né? A gente espera que, primeiro, que esse parâmetro C aqui, num primeiro passo, né, que seria esse aqui, né, a gente testa sempre mediação em passos, no primeiro passo, a gente testa a relação direta entre nossa variável explicativa e a nossa variável dependente. Esse parâmetro C aqui, então, ele é significativo, né, existe essa relação entre, sei lá, nesse caso aqui, consumo de água e temperatura, né? Bom, beleza, existe. Então, esse primeiro passo deu certo, né? Funcionou. Aí, a gente vai para o segundo passo, que é inserir a variável mediadora no nosso modelo. Então, mediação, ela sempre envolve dois modelos, pelo menos, né? Um primeiro modelo, que é só com relação direta, e um segundo modelo, que é inserindo a variável mediadora no nosso modelo, né? Bom, quando a gente insere a nossa variável mediadora no modelo, na segunda parte, o que acontece com esse modelo, né? A gente tem algumas expectativas para dar conta da mediação, né? Primeiro, essa relação direta aqui, né? Que antes ela existia, né? A gente espera que ela suma, ou que ela pelo menos diminua a sua força, né? Por quê? Porque parte dela vai ser explicada aqui pela variável mediadora, pela sede, né? Então, a gente espera que essa relação direta ela suma, ou que ela diminua, e que essas relações aqui, a A e a B, elas sejam estatisticamente significativas, tá? Que essas duas coisas, elas tenham uma relação significativa, tá? Bom, além disso, né, a gente espera que a gente tem um chamado tamanho de efeito indireto, que acho que é a parte mais importante da nossa análise de mediação, que é a multiplicação dessa regressão aqui por essa regressão aqui, por esse parâmetro aqui. Então, a gente multiplica A vezes B, né? E esse parâmetro aqui, ele vai dar a força da mediação, quanto que a nossa variável aqui, ela de fato medeia essa relação. E essa multiplicação, né, do parâmetro A vezes B também precisa ser estatisticamente significativa, tá? Bom, algumas questões importantes assim que a gente pode destacar quando a gente fala de análise de mediação, né? A primeira delas, né, é que quando a gente está falando de um parâmetro que é multiplicado, né, A vezes B, a gente não tem um erro padrão calculado na hora, né? A gente precisa ter uma estimativa desse erro padrão dessa multiplicação, né? Uma forma de fazer isso, a forma mais comum, né? Mais comum não, mas a mais robusta de fazer, é fazer por meio de uma técnica chamada bootstrap. Então, a gente estima um parâmetro adicional, que é a multiplicação desse A vezes B, ou dessa relação indireta, né? E por reamostragens, né, por N reamostragens, 100, 200 reamostragens, a gente vai calcular um desvio padrão do quanto que esse parâmetro ele varia em função dessas reamostragens, tá? Se ele variar muito, significa que esse parâmetro ele provavelmente não seja estatisticamente significativo. Se ele variar pouquinho, ele é estatisticamente significativo. Tá? O quanto que a gente aceita, né, basicamente uma divisão, né, desse parâmetro aqui pelo erro padrão do Bootstrap, e essa razão tem que ser maior do que 2, tá? A princípio, para ela ser estatisticamente significativa, tá? Então, esse é um primeiro dado importante, né, quando a gente fala de mediação. O segundo é que existe esse estudo aqui de 2007, já é um estudo mais antiguinho, mas ele é bem interessante sobre como testar e que técnicas a gente deve utilizar para testar a mediação, né? O primeiro delas, né, ele compara a regressão com análise de
com análise de equações estruturais, né? E ele consegue mostrar lá com estudos de simulação que você usar equações estruturais, modelagem de equações estruturais para testar a mediação é melhor, é mais robusto do que utilizar análises de regressão. Eu poderia testar aqui uma análise de regressão aqui, uma outra análise de regressão aqui, uma outra análise de regressão aqui. Essa é a maneira mais clássica, mais tradicional de fazer uma análise de mediação, de testar uma análise de mediação. Só que isso é menos robusto do que você testar todas elas ao mesmo tempo, por meio de equações estruturais, né, ou por meio de PF-análise, né? Perfeito. Então, assim, do ponto de vista mais teórico, assim, né, bastante simples, né, a análise de mediação é isso, é uma análise intermediária aqui, que ela explica melhor a relação direta entre duas outras variáveis, né? E agora, então, antes de eu passar para a parte de moderação, né, o que é o último conteúdo que a gente vai ver aqui, o Gustavo vai apresentar um exemplo prático de análise de mediação também no M+, tá? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. E aí a parte da moderação, né? Como eu disse para vocês antes, né, é aquela que altera o efeito entre duas variáveis, né? Então, eu teria aqui uma variável qualquer, né, que é explicativa, e uma variável dependente, né, que é explicada, e essa variável ela vai modular, deixando o efeito mais forte ou mais fraco nessa relação, né. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui, né. O desempenho no trabalho, por exemplo, né, é explicado por diferentes maneiras, inteligência em função do engajamento, por exemplo, né. Então, eu tenho a relação entre inteligência e desempenho, né, e o meu engajamento ele faz com que essas retas, né, essas de inclinação da relação, elas sejam mais acentuadas ou menos acentuadas, né? Bom, eu tenho alguns tipos de moderação, né? Moderação pura, né? São nomes que são dados, né? Quando a minha variável moderadora, né, que é esse caso aqui, ela só altera a relação entre VI e VD, entre independente e dependente, mas ela não é explicada pela VI e ela também não explica a minha VD, né? Que a gente chama de uma quase moderação, né? Quando eu tenho a minha moderadora, ela além de explicar, além de modular a relação entre duas variáveis, ela também explica a minha variável dependente, tá? Bom, isso aqui são nomes, assim, que a literatura acaba dando, né, sobre essas características, né? Mas é muito mais comum a gente ter quase moderação do que moderação pura, tá? Normalmente a gente tem esse tipo de situação, né? A minha VD, ela explica diretamente minha VI explica diretamente a minha VD, né? Assim como a minha variável moderadora também explica a minha VD, assim como a força dessa relação, tá? Bom, existem várias formas da gente testar a moderação, né? A mais tradicional, assim, digamos, eu vou começar por essa aqui, que é a mais fácil, né? Ele envolve a interação entre duas variáveis, né? Então, basicamente, o que a gente tenta fazer é multiplicar a minha variável de estudo pela minha variável de nível socioeconômico, nesse caso, a minha variável de independente, né? Sobre as notas de ciência. E essa interação, se essa interação ela for estatisticamente significativa, indica que a minha variável estudo, ela modula essa relação, ela é capaz ou de acentuar ou de amenizar essa relação, tá? Eu acho que a busca, inclusive, de variáveis moderadoras, né, ela tem sido algo bem interessante na psicologia, né, para, de alguma forma, a gente conseguir pensar em variáveis até mesmo que a gente possa trabalhar em intervenções, né, ou como a gente deixa os nossos modelos um pouquinho mais complexos para entender os fenômenos que a gente tem em psicologia, que obviamente são bem complexos, né? Então, a primeira delas é a forma mais tradicional, que é essa chamada de interação, né? A grande questão aqui é que quando a gente tem variáveis latentes, né, variáveis que não são observadas, essa multiplicação ela não é tão simples, né? Ela envolve, por trás desse círculo aqui, né, como a gente comentou no passo anterior,
na parte anterior dessa palestra, né, eu tenho itens aqui, eu tenho itens que sustentam essa variável de NSE, e eu tenho itens que sustentam essa variável de estudo, né, e eu não tenho como multiplicar as duas diretamente, eu tenho que multiplicar o item 1 dessa primeira variável com o item 1 dessa primeira variável, o item 1 dessa primeira variável com o item 2 dessa segunda variável, e assim por diante, né? Então, vai criando uma coisa extremamente monstruosa de grande, né? Alguns softwares fazem isso automaticamente para vocês. O M Plus, por exemplo, ele faz isso automático. É o único software que eu conheço que faz isso automaticamente para vocês. O Lavan, por exemplo, que é um pacote do R, você tem que fazer isso manualmente, tá? Então, um pouquinho mais complexo, né? Então, essa é a primeira forma da gente testar moderação, né? E a segunda forma da gente testar moderação é chamado de slopes randômicos, que, por mais assim, complexo que possa parecer esse nome, na verdade, ele é super, super, super simples, tá? A ideia depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas para algumas pessoas, essa relação é mais forte, para outras pessoas, essa relação é mais fraca, né? Quando eu digo que esse parâmetro ele depende, essa relação ela depende, é essa ideia de randomização do parâmetro, né? E como esse parâmetro aqui é um slope, né? É a inclinação com que essa relação ela existe, né? A gente chama um software que é mais difícil, mais complexo do que o Jamove que eu tinha apresentado, né? Como eu disse para vocês antes, né? É aquela que altera o efeito entre duas variáveis, né? Então, eu teria aqui uma variável qualquer, né, que é explicativa, e uma variável dependente, né, que é explicada, e essa variável ela vai modular, deixando o efeito mais forte ou mais fraco nessa relação, né. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui, né. O desempenho no trabalho, por exemplo, né, é explicado por diferentes maneiras, inteligência em função do engajamento, por exemplo, né. Então, eu tenho a relação entre inteligência e desempenho, né, e o meu engajamento ele faz com que essas retas, né, essas de inclinação da relação, elas sejam mais acentuadas ou menos acentuadas, né? Bom, eu tenho alguns tipos de moderação, né? Moderação pura, né? São nomes que são dados, né? Quando a minha variável moderadora, né, que é esse caso aqui, ela só altera a relação entre VI e VD, entre independente e dependente, mas ela não é explicada pela VI e ela também não explica a minha VD, né? Que a gente chama de uma quase moderação, né? Quando eu tenho a minha moderadora, ela além de explicar, além de modular a relação entre duas variáveis, ela também explica a minha variável dependente, tá? Bom, isso aqui são nomes, assim, que a literatura acaba dando, né, sobre essas características, né? Mas é muito mais comum a gente ter quase moderação do que moderação pura, tá? Normalmente a gente tem esse tipo de situação, né? A minha VD, ela explica diretamente minha VI explica diretamente a minha VD, né? Assim como a minha variável moderadora também explica a minha VD, assim como a força dessa relação, tá? Bom, existem várias formas da gente testar a moderação, né? A mais tradicional, assim, digamos, eu vou começar por essa aqui, que é a mais fácil, né? Ele envolve a interação entre duas variáveis, né? Então, basicamente, o que a gente tenta fazer é multiplicar a minha variável de estudo pela minha variável de nível socioeconômico, nesse caso, a minha variável de independente, né? Sobre as notas de ciência. E essa interação, se essa interação ela for estatisticamente significativa, indica que a minha variável estudo, ela modula essa relação, ela é capaz ou de acentuar ou de amenizar essa relação, tá? Eu acho que a busca, inclusive, de variáveis moderadoras, né, ela tem sido algo bem interessante na psicologia, né, para, de alguma forma, a gente conseguir pensar em variáveis até mesmo que a gente possa trabalhar em intervenções, né, ou como a gente deixa os nossos modelos um pouquinho mais complexos para entender os fenômenos que a gente tem em psicologia, que obviamente são bem complexos, né?
Então, a primeira delas é a forma mais tradicional, que é essa chamada de interação, né? A grande questão aqui é que quando a gente tem variáveis latentes, né, variáveis que não são observadas, essa multiplicação ela não é tão simples, né? Ela envolve, por trás desse círculo aqui, né, como a gente comentou no passo anterior, na parte anterior dessa palestra, né, eu tenho itens aqui, eu tenho itens que sustentam essa variável de NSE, e eu tenho itens que sustentam essa variável de estudo, né, e eu não tenho como multiplicar as duas diretamente, eu tenho que multiplicar o item 1 dessa primeira variável com o item 1 dessa primeira variável, o item 1 dessa primeira variável com o item 2 dessa segunda variável, e assim por diante, né? Então, vai criando uma coisa extremamente monstruosa de grande, né. Alguns softwares fazem isso automaticamente para vocês. O M Plus, por exemplo, ele faz isso automático. É o único software que eu conheço que faz isso automaticamente para vocês. O Lavan, por exemplo, que é um pacote do R, você tem que fazer isso manualmente, tá? Então, um pouquinho mais complexo, né? Então, essa é a primeira forma da gente testar moderação, né? E a segunda forma da gente testar moderação é chamado de slopes randômicos, que, por mais assim complexo que possa parecer esse nome, na verdade ele é super, super, super simples, tá? A ideia é o seguinte, é que esse parâmetro aqui de regressão que eu tenho entre notas de ciência, por exemplo, e inteligência, né? Ele não é um parâmetro que é único para todo mundo. Ele depende de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, essa relação é mais forte, para outras pessoas, essa relação é mais fraca, né? Quando eu digo que esse parâmetro ele depende, essa relação ela depende, é essa ideia de randomização do parâmetro, né? E como esse parâmetro aqui é um slope, né? É a inclinação com que essa relação ela existe, né? A gente chama de um slope randômico, um slope que varia de pessoa para pessoa, né? Então, eu tenho aqui, aí nesse caso, esse parâmetro aqui de regressão, ele passa ele ser uma variável, né, que eu vou querer explicar por meio de outras variáveis. Por exemplo, eu posso colocar aqui variáveis tempos de estudo, sexo, turma, lugar onde a pessoa, qualquer variável que eu queira tentar explicar aqui, ou que possa modular essa relação entre as nossas duas variáveis, né? A ideia, assim, da moderação, né, é que a gente tenta encontrar variáveis, né, que, de alguma forma, elas consigam complexificar modelos que normalmente já existem, né? Por exemplo, essa relação aqui entre inteligência, né, ou habilidades cognitivas e notas acadêmicas é uma relação já muito, muito antiga. Então, que variáveis que podem existir aqui que podem modular essa relação, que podem aumentar ou podem diminuir nessa relação, tá? Então, essa é a ideia quando a gente trabalha com moderação dentro de slopes randômicos, tá? Existe uma pequena diferença técnica entre esses dois modelos, tá, que a gente explica também no artigo, né? Mas a principal diferença está nessa flechinha aqui, por mais escondidinha que ela esteja, né? Quando eu tenho um modelo de slope randômico, eu tenho um parâmetro a mais do que na interação. Na interação, eu tenho simplesmente essa variável, que é a multiplicação, né, da independente e da moderadora, regredindo para minha variável dependente, né? Então, eu tenho só esse parâmetro aqui. Quando eu tenho quando eu tenho esse modelo de slope randômico, né, eu tenho um erro da moderação também. É o quanto que esse parâmetro aqui, ele varia de pessoa para pessoa, né, mas aqui a minha moderação não consegue explicar dessa variação. É um parâmetro adicional que é interessante da gente até pensar nele, né, é variabilidade entre as pessoas, né, que o meu modelo não consegue dar conta, né, só que, claro, ele tem um custo de amostra, né? Ele é um parâmetro mais dificilzinho da gente estimar e precisa de uma amostra um pouquinho maior também para a gente conseguir estimar, tá? Então, a gente tem esses modelos. Bom, alguns modelos, então, existem também chamados de modelos de mediação e moderação simultâneos, né? Então, eu tenho, por exemplo, esse aqui é um modelo de mediação moderada, que eu tenho a minha variável mediadora, que interfere na relação entre VI e VD, e eu tenho uma moderadora influenciando esse efeito indireto aqui, né?
da mediação, né? Então, esse aqui é um modelo mais complexo ainda, né? Beleza? Bom, eu tenho algumas dicas ainda do que a gente pode, onde você pode procurar. Existem esse site aqui chamado Figure Out, que é sobre, um site só sobre mediação, modelos de mediação e moderação. Tem mais de 60 a 70 exemplos diferentes e com códigos para o M Plus e para o... Acho que mais é para o M Plus, se não me lembro, tem mais para alguma outra coisa, mas para o M Plus tem como você representa graficamente, como é que é testado na prática, a sintaxe específica para cada um deles. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá nesses modelos, tá? Beleza, então, em termos assim teóricos, é essa a ideia de mediação e moderação, e a gente vai então para, por exemplo, prático com o M+. Estranho, estou muito acostumado com o Google Meet também, fica diferente o negócio. Então, pessoal, vou passar um pouquinho mais rápido, porque o Léo já apresentou bem o M+. Antes disso, eu queria trazer os conceitos aqui do que a gente vai trabalhar, porque ele, de fato, é um banco real, né? Então, dá para a gente pensar um pouquinho melhor sobre os resultados e tal. É um banco real, entre aspas, porque eu peguei um banco, a gente está construindo um artigo ainda, eu tirei alguns casos e dupliquei, assim, só para a gente conseguir utilizar aqui, mas foram pessoas reais ali que responderam. Tá? Que é esse banco mediação TXT que vocês têm acesso lá no GitHub. No total, a gente tem 360 adultos trabalhadores aqui nessa amostra, e que eles responderam 4 variáveis: adaptabilidade de carreira, satisfação com o trabalho, burnout e outra variável chamada trabalho decente, né, que vai se referir aí a algumas condições que as pessoas têm para se considerarem um trabalho mais decente ou mais precário. Tá? Com essas variáveis de carreira, eu faço a seguinte pergunta, assim, né, para a gente responder aqui nesse exemplo, que é para testar o efeito mediador do trabalho decente na relação preditiva entre adaptabilidade de carreira sobre a satisfação com o trabalho e burnout. Então, tendo a adaptabilidade de carreira como preditora de satisfação no trabalho e burnout, como que age o trabalho decente aí? Ela é, de fato, uma variável mediadora ou não dessa relação? Então, para isso, a gente vai ter 2 passos, né, para testar. Primeiro, a adaptabilidade explicando essas 2 variáveis, que é uma regressão aqui simples. E, num segundo passo, a gente coloca a adaptabilidade, continuando explicando, né, essas 2 variáveis dependentes, e também explicando a variável mediadora, como o Felipe disse, que é o trabalho decente, e o trabalho decente, por sua vez, explicando as outras 2 variáveis dependentes. Tá? Então, toda a mediação a gente vai partir desse pressuposto, a gente vai ter que fazer um primeiro passo sem a mediadora e depois incluindo essa variável mediadora para testar. Então, uma outra característica interessante aqui, eu acho que eu perdi essa parte, se você falou, fiquei saindo lá no começo, mas tem como a gente testar a mediação ou modelagem, seja como for, de 2 formas, né? Por o que a gente chama de modelagem de equações estruturais, que a gente vai utilizar as variáveis como variáveis latentes, então são emergidas lá a partir da análise fatorial, confirmatória ou exploratória, ou uma outra alternativa é a gente testar isso por meio de path analysis, que a gente vai utilizar as variáveis brutas, né? Variáveis observadas, então a partir dos scores brutos. Então, nesse banco aqui, a gente vai ter os 4 scores dessas variáveis. Peguei lá, todo mundo respondeu o instrumento, somei, fiz os scores e consegui colocar aqui no M+, no banco de dados em TXT, e subir aqui para o M+, para a gente fazer essa análise. Tá? Então, isso aqui a gente chama de path analysis. Também é uma alternativa aí, caso vocês queiram testar essas análises. Então, passando bem rapidamente, aqui estão as 4 variáveis do banco. Eu vou na primeira, a gente precisa lembrar que a gente vai usar só 3 variáveis dessa, a gente não vai incluir o trabalho decente. Então, eu tirei o trabalho decente aqui das variáveis que vão ser utilizadas. E não coloquei categorical OR lá, que o Léo explicou, porque aqui não tem variáveis categóricas, né? A gente está trabalhando com variáveis intervalares, na verdade, por conta são scores dos instrumentos, e eu inseri mais esse outro argumento aqui de variable, que também às vezes pode ser interessante para vocês, que é os missings, né?
Nesse banco eu até chequei, não tem nenhum missing, mas geralmente a gente coloca algum valor, 999, por exemplo, para o MPlus considerar aquele caso como missing e poder tratar ali na análise. Como estimador, que a gente vai usar o máximo likelihood robusto, né, que o Felipe comentou sobre o ML, tem essa outra versão que é robusta, e ela ajuda a corrigir o problema de não normalidade dos dados, que normalmente a gente sofre também. Então, eu adotei esse estimador. E aqui, de fato, a parte que importa, né? O modelo que vai ser testado. Então, eu gosto bastante de colocar os comentários aqui, fica mais fácil de a gente visualizar as coisas. Então, primeiro, eu estou fazendo uma regressão nesse caso somente. Se eu estivesse fazendo uma análise fatorial, ou fosse fazer por modelagem, por exemplo, eu teria que colocar aqui o modelo de análise fatorial e depois fazer essa regressão. Aqui, no caso, como é PF-Analysis, eu já faço a regressão diretamente. E que essa regressão é o seguinte, a gente não viu esse operador aqui ainda, né, que é o operador ON. Assim como tem o BY e o IF, o BY para fazer análise fatorial, o IF para fazer correlações, a gente tem o ON para fazer regressões. E como que esse ON funciona? Esse ON ele funciona de trás para frente, assim, né? Aqui eu estou falando para o M+, que a satisfação com o trabalho será explicada pela adaptabilidade de carreira. Então, dependente sendo explicada por tantas independentes que for. Aqui no caso a gente tem um independente só, então coloquei uma variável aqui na frente. Assim como o burnout está sendo explicado pela adaptabilidade de carreira. Com o utilizar do software fica mais simples, mas no começo dá um nozinho na cabeça. E aí eu pedi para ter os resultados padronizados e os índices de modificação. E aí vamos rodar, dá um aqui e sai o resultado. Primeira parte explica mais ou menos, faz um resumo dos dados, como foi feito e tal. E, nossa, cara, tem um negócio aqui na minha tela que eu não estou deixando eu ver. Mas eu queria mostrar para vocês, antes de olhar os resultados, uma coisa que tem no MPlus que é muito legal, que é o diagrama. A gente vai aqui em Diagram e View Diagram. A gente consegue abrir a figura do que foi testado. Lembra, a gente está trabalhando com modelagem aqui, né? Então, todos aqueles códigos lá, a gente modelou esse modelo aqui, né? De equações estruturais. E aí, no caso, foi esse modelo que a gente testou. Então, fica fácil de a gente ver, a gente testou o modelo certo? Testou. Adaptabilidade explicando satisfação e explicando burnout. Beleza. Pronto. Só isso que eu queria mostrar aqui, não vou me atentar muito nisso agora. E aí, a gente consegue continuar vendo o nosso modelo aqui. Coisas importantes, como ela falou, a gente vê os índices de ajuste. Nesse caso aqui, os índices de ajustes, eles não são computados porque é um modelo não identificado. Lembrando, na verdade, ele é identificado, mas ele é identificado... Tem até um termo certo, é justo, né? Uma coisa assim... Just identified. Isso, que ele tem 0 graus de liberdade. Então, ele é identificado, mas ele não tem graus de liberdade, pelo menos um, né? Que a gente precisaria para conseguir testar o Q² e os demais índices de ajuste. Então, a gente vai ver aqui os índices de ajuste. CFIT ali vai dar 1, que é o máximo. O próprio Q² vai dar 0. E o RMC é 0 também. Então, é como se o modelo fosse perfeito, mas é simplesmente por conta dessa questão da não identificação desse modelo especificamente. Quando vocês forem testar os seus, vale a pena e é necessário a gente olhar para esses índices de ajuste, porque pode ser que a gente modelou alguma coisa errada ali, colocou uma seta diferente e tal. Então, aí a gente passa o model results e vai para o padronizado, que é o que a gente consegue interpretar. E aí a gente quer interpretar essas duas relações aqui, né? Adaptabilidade explicando satisfação no trabalho foi significativa, então é uma variável significativa e preditora positiva, aqui no caso. E a adaptabilidade também é uma preditora significativa e negativa do burnout. Então, é aquela primeira etapa que o Felipe disse para a gente que a gente precisa testar. Primeiro, tem que ser significativa essas duas relações para que a gente consiga partir para a segunda etapa. Então, foi significativo, a gente consegue partir para a segunda etapa. Aí a gente vai para a etapa 2, que basicamente é igualzinha a sintaxe, eu só acrescentei mais essa linha aqui e essas duas variáveis, né? Primeiro, vamos voltando, né? Em use variables, a gente precisa acrescentar a variável trabalho decente, que é a nossa variável mediadora.
Aí, para a explicação de satisfação com o trabalho, além da adaptabilidade, eu coloquei o trabalho decente, a mesma coisa para burnout. Então, aqui a gente tem as duas explicando, né? Tanto a adaptabilidade quanto o trabalho decente, explicando as variáveis dependentes do caso. E a gente também quer saber se o trabalho decente ele é explicado pela adaptabilidade de carreira. Para ser mediadora, precisa passar, né? Pela variável mediadora. Então, tá aqui. Aqui a gente consegue testar a mediação, né? E aqui é o que o Felipe falou para a gente conseguir identificar os efeitos indiretos. O M+ tem essa possibilidade da gente pedir os efeitos indiretos, então a gente coloca esse argumento aqui, model indirect, e aí a gente fala quais efeitos indiretos a gente quer ver. Então, em satisfação com o trabalho, eu quero ver o efeito indireto de adaptabilidade. Então, é mais ou menos assim que a gente interpreta. Para burnout, eu quero ver o efeito indireto de adaptabilidade. E aí, isso daqui só vai fazer sentido, só vai existir se tiver, de fato, tiver alguém entre burnout e adaptabilidade, né? Para poder pegar esse efeito indireto. E aí a gente dá um run aqui e vai lá ver. Ó, só para confirmar de novo, essa prática é muito... Recomendo bastante, a gente testou o modelo certinho, ó. Adaptabilidade explicando satisfação, adaptabilidade explicando burnout, adaptabilidade explicando trabalho decente e trabalho decente explicando ambos. Certo? Fechando aqui, vamos para os resultados em si. Aqui é a mesma coisa, o modelo também tem 0 graus de liberdade, então não dá para a gente ver os índices de ajuste. E vamos para os resultados padronizados. Lembra que no modelo 1, aí a gente precisa sempre ter isso em mente. No modelo 1, a adaptabilidade explicava significativamente satisfação com o trabalho. Para ser um modelo mediador, a gente é esperado que a adaptabilidade deixe de ser preditora significativa de satisfação do trabalho, porque, na verdade, ela é mediada, essa relação entre a adaptabilidade e satisfação do trabalho, ela é mediada por essa variável mediadora que a gente está testando. Então, a gente olharia essa linha aqui, né, da adaptabilidade explicando a satisfação do trabalho, e esperaria que aqui fosse não significativo. De fato foi, olha que legal. Aqui foi uma variável não significativa. Então, essa relação, né, essa correlação que tinha antes significativa, deixou de ser. Vamos olhar, pular aqui para baixo e olhar para a adaptabilidade explicando burnout. Ela continua sendo significativa nesse caso. Aí eu já vou explicar, essa é uma mediação parcial, que a gente chama. Nesse caso, a gente tem uma mediação parcial aqui embaixo e uma mediação total aqui em cima. Tá? Além disso, a gente precisa de outras duas características para ser mediação, né, que o Felipe falou, que é a variável mediadora precisa explicar significativamente as variáveis dependentes. Então, aqui, trabalho decente explica significativamente satisfação com o trabalho, e trabalho decente também explica significativamente o burnout. Tá? A última questão que a gente precisa checar aqui é que a nossa variável independente, né, a adaptabilidade de carreira, tem que conseguir predizer também a variável mediadora, para ter a setinha ocorrendo, né? Então, aqui também a gente verifica que foi significativo e a adaptabilidade foi preditora do trabalho decente, que é a nossa variável mediadora. Então, beleza, a gente conseguiu concluir aqui que houve uma mediação nesse caso. Dá para a gente aprofundar isso descendo aqui no fim do relatório, que a gente vai ter o efeito total indireto, e os específicos e os diretos, né? Que é aquilo que a gente pediu lá no final do modelo. E aí esse primeiro também ele é um não interpretável, né? O model results, aí a gente consegue ter esse modelo padronizado também, esses efeitos padronizados. Basicamente, o que a gente quer ver é efeito indireto, né? Entre adaptabilidade e satisfação com o trabalho, que é essa linha aqui, e que, no caso, foi significativa. Então, adaptabilidade, ou dá para a gente olhar nessa daqui também, né? Essa daqui é até mais específico, dependendo do caso que vocês forem testar. Adaptabilidade de carreira, passando por trabalho decente, chegando em satisfação com o trabalho, teve esse efeito indireto significativo aqui, positivo. Então, adaptabilidade de carreira prediz satisfação com o trabalho, só que por meio de trabalho decente. É aquilo que a gente vinha falando.
Beleza, também tem um efeito direto aqui, mas ele não é significativo, então é o que a gente chama de mediação total. Seguindo, a gente consegue ver também o de burnout, né? No burnout, adaptabilidade, explicando burnout por meio de trabalho decente, a gente teve uma mediação, um efeito indireto significativo e negativo aqui nesse caso, demonstrando então que há de fato esse efeito mediador, contudo, ele continua havendo um efeito direto, saindo de adaptabilidade e predizendo burnout diretamente. Então, é o que a gente chama, que a gente considera aqui como mediação parcial. Tá? Vou trazer esses dois exemplos. Acho que é isso, Felipe. Tentei dar uma corridinha que a gente já está acabando nosso horário aqui. É meio complicado. Tá certo, né? Deixei. Acho que é isso. No bloco de notas, que fica, acho que mais, consigo dar zoom, que fica um pouquinho mais fácil da gente entender, tá? Então, isso aqui é uma análise de moderação, só voltando aqui explicando, né? O Gustavo apresentou todo um exemplo para esse tipo de análise aqui, esse tipo de modelagem, que é uma análise de mediação, né? Me ajuda agora a lembrar aqui, o burnout é a variável dependente, trabalho decente é a mediadora, e qual eram as independentes? Tá mutado. É adaptabilidade de carreira? Nossa, aqui trava tudo, muito estranho. A adaptabilidade de carreira é a independente, a mediadora é trabalho decente e as dependentes são burnout e satisfação. Beleza. Então, o que o Gustavo tem aqui é mais uma outra variável aqui embaixo, né? Sendo predito pelas demais, né? Beleza. Agora, então, eu queria falar para vocês um exemplo de análise de moderação, né? Como eu disse para vocês antes, né? A análise de moderação, né? A gente testa ela de duas formas. Se der tempo, eu faço das duas, senão eu vou falar da mais clássica, que é essa aqui, que é quando a gente testa uma interação latente, né? Se a gente tem variáveis observadas, né, tipo, essas minhas duas variáveis, a independente e a moderadora, são observadas, basta multiplicar elas no banco de dados, faço lá uma nova coluninha, uma nova variável, multiplicando uma pela outra, e insiro essa variável no meu modelo. Agora, se eu tenho variáveis latentes, isso é um pouquinho mais complexo, né? Para facilitar a nossa vida, né, o M+ ele já faz isso automaticamente para a gente, tá? Para a gente não precisar fazer tanto coisas manuais, tá? Ele é um pouquinho mais complexo a gente programar aqui, tem que escrever e tudo, mas ele faz um monte de coisas para a gente. Vou tirar esse título aqui. Então, eu estou usando esse banco chamado de moderação, tenho 12 itens no meu banco, e eu vou usar só 9 variáveis, né? De Y1 até Y9. Aqui foi chamado Y, tá? Mas são itens, né? São itens dos meus bancos dentro do meu banco de dados, tá? Eu preciso configurar aqui, como o Léo tinha explicado, né? Essa aqui é a configuração, a parte mais técnica da análise. Para fazer a análise de moderação, eu preciso indicar que o tipo aqui ele é randômico, com um algoritmo de integration. É uma combinação para conseguir rodar esse tipo aqui de interação latente. Fazer essa multiplicação de variáveis latentes, né, sem precisar fazer uma multiplicação uma por uma. Tá? É esse comando aqui que o comando técnico que o M+ exige. Tá? A randômica aqui são modelos que na verdade, que um parâmetro, né, ele depende, diferente de pessoa para pessoa. Tá? Isso aqui, qualquer modelo, existem vários modelos randômicos, né, e todos eles ficam dentro dessa família aqui que o M+ coloca nesse comando aqui, beleza? A próxima etapa, né, eu vou configurar as minhas variáveis, né? Eu tenho 3 variáveis aqui, uma que eu chamei de habilidade, né? Habilidade, seja habilidade qualquer, que tem itens que são de 1 até 3, né? Eu tenho uma variável chamada engajamento, que é o quanto o estudante ele se engaja nos estudos, se engaja nas matérias, ele estuda, etc. Variáveis de 4 a 6.
E eu tenho minha variável de desempenho lá, uma prova, mensurado uma prova, que são os meus itens de 7 até 9, tá? Isso aqui é um exemplo, claro, é um exemplo, não é real, o banco de dados não é real, tá? E aí, então, as minhas habilidades, né? Aqui é a minha variável independente, o engajamento é a minha variável moderadora, e a minha variável desempenho é a minha variável dependente. Então, eu quero explicar o desempenho pelas minhas habilidades, sabendo que o engajamento do estudante ele pode modular, pode aumentar a relação entre habilidade e desempenho, pode compensar, pode aumentar, diminuir. Então, ele faz essa modulação, né? Beleza, então essa é a primeira parte, né? Até aqui está tranquilo, é a mesma análise fatorial que o Léo tinha explicado, né? A segunda parte é a gente modelar as relações diretas, ou tentar testar, que foi um pouco o que o Gustavo apresentou. Então, eu tenho o desempenho sendo explicado, o ON aqui, ele é explicado, é uma regressão para as minhas habilidades e para o engajamento, estou testando, né? Mesmo que a minha variável moderadora seja o engajamento, eu tenho que testar ela na relação direta para ver se existe, tá? E aqui que é o pulo do gato na sintaxe, onde a gente vai fazer uma nova variável de interação, né? Eu vou chamar essa variável, dar um nome para ela, chamado fator inter de interação, né? E eu vou colocar uma barrinha aqui, ela tem que ser aquela barrinha em pé mesmo. Essa barrinha em pé é o comando que o M+ entende que dali para frente é um parâmetro randômico, é um parâmetro, é uma relação randomizada que depende de pessoa para pessoa, e essa dependência vai estar dentro da variável aqui que eu estou nomeando. Então, dentro dessa variável interação, né, eu vou ter a randomização da relação entre habilidades e engajamento, né? E é justamente isso que eu quero testar, né? O quanto que o engajamento interagindo com as habilidades, né, ele modula a relação aqui explicando o desempenho, certo? E para dizer que esse parâmetro que eu quero interagir, né, ou essas duas variáveis latentes que eu quero interagir, eu vou usar esse comando xwith, né, o xwith. Isso aqui, só preste atenção que isso não é a mesma coisa que uma correlação, tá? A correlação, no M+, a gente usa só with, que é a relação entre duas variáveis, né? Quando vocês colocam xwith, ele entende que eu tenho ali, na verdade, uma interação entre duas variáveis latentes, tá? Então, tudo isso aqui, uma interação entre duas variáveis latentes, que eu vou jogar essa interação aqui numa nova variável chamada interação, ou fator interação. E essa nova variável, eu vou tentar explicar o desempenho, tá? Beleza? Então, eu vou rodar aqui só para mostrar para vocês que ele é um pouquinho mais demorado, né? Mesmo assim, como são só nove itens, ele ainda consegue ser rapidinho, né? Veja, um pouquinho, ele dá uma pensadinha ali, né? E, bom, rodou, tá? Eu vou abrir agora no TXT que fica mais fácil a gente visualizar, né? Claro que, como eu disse para vocês, ele é computacionalmente custoso. Aqui eu tenho 3 variáveis só, latentes, né, e 9 itens observados. Um modelo pequenininho, chutinho e tal, e ele já demora ali alguns segundos a mais do que uma simples análise fatorial confirmatória. Se eu tiver 80 itens, 10 variáveis latentes, o negócio vai demorar algumas horas, se não alguns dias, tá? Para rodar. Então, tentem assim, começar devagar, né? Não comecem já com muitos parâmetros que a chance dele não conseguir rodar é grande, tá? Beleza, então vamos direto aqui para as nossas... não vou olhar os indicadores de ajuste aqui, vou direto para os nossos resultados, né? Deixa eu pegar aqui... esqueci de pedir os padronizados, mas não tem problema. Então, eu tenho aqui, primeiro, parte do meu output são as minhas cargas fatoriais, né? Dos meus itens 1, 2, 3 para a minha variável de habilidade, esses aqui para a variável de engajamento e para variáveis de desempenho. Todas elas são estatisticamente significativas, que eu olho aqui na última coluninha, tá? Estatisticamente significativas, todas elas são positivas, tá? As estimativas são positivas. E agora vem a parte mais importante da moderação, que é aqui, né? Então, o desempenho,
ele é predito pelas habilidades, né? Então, ele é estatisticamente significativo e existe essa relação de 0,44. Então, a ideia aqui é que aumentando uma unidade, né, de habilidade, tá, do meu participante, eu vou aumentar 0,44 o desempenho dele. Essa é a tendência que existe aqui, certo? Existe uma relação também do engajamento com o desempenho. Sujeitos mais engajados, eles tendem a ter um desempenho maior, né? Também existe aqui. E existe um fator de esse fator de interação, o fator da moderação, também é estatisticamente significativo, né? Isso significa que o engajamento ele aumenta a relação entre habilidades e desempenho, né? Então, ou seja, aqueles sujeitos que têm mais habilidades e que são mais engajados, né? Eles acabam tendo um desempenho maior do que era esperado do que eu esperaria só pelo nível de habilidade daquele sujeito. Então, digamos assim, o engajamento aqui, ele potencializa, né, a relação entre habilidades e desempenho do sujeito. Tá? Essa é a ideia aqui dessa moderação positiva. Tá? E não existe uma relação aqui, nesse caso, né, entre engajamento e as habilidades. Aqui, cara, é um banco simulado, né? Na vida real, provavelmente existe essa relação, mas aqui nesse banco a gente não tem, tá bom? Bom, então acho que era isso, assim, em termos dessas análises, né, dessa interação que a gente tem na moderação. Então, a gente conclui aqui que a gente tem uma quase moderação, né? Porque o engajamento ele tem modula, né, positivamente a relação, ele aumenta a relação entre habilidades e desempenho, e ao mesmo tempo ele também prediz o desempenho. Então, a gente tem uma quase moderação. É uma moderação, quase moderação é só uma nomenclatura, não é porque é menor, tá? Existe a moderação, mas existe também uma relação direta entre o engajamento e o desempenho, que essa é a situação mais comum nas pesquisas, a gente ter tanto uma moderação quanto uma relação direta. Perfeito? Então, acho que era isso, assim, em termos que eu queria mostrar dessa análise de moderação.